Que honra! Bom dia para todo mundo. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. No segundo... Estão me ouvindo? Trocar aqui. Isso. Ótimo. E agora? Agora sim. Isso. Bom demais rever amigos, me sinto em casa, né? Graças a Deus por essa oportunidade, esse privilégio de a gente estar juntos. Alguns já tive a oportunidade de estar presencialmente, outros pelo digital. Fundamentalmente hoje aqui o objetivo é a gente poder trazer, compartilhar e co-construir, né? Tá longe de ser o que eu vou trazer aqui algo que seja determinante, mas é um excelente ponto de partida num mundo que tem cada vez mais sido transformado. Cada vez mais a gente tem tido essa transformação por meio de diversos mercados nas nossas vidas. Como é que a gente reage a isso? Então, quero trazer isso um pouco aqui para a gente nessa manhã, muito honrado, já parabenizando a todo o time do Tela, já agradecendo também pela oportunidade, um evento brilhante, né, maravilhoso, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitos aqui no decorrer desses 2 dias e dali também para frente. Certo? Gente, meu nome é Matheus. Na samba, me chamam de Magno, então diversos Mateus tinham lá, começou a ficar mais fácil chamar de Magno, porque ficava difícil saber quem era quem. E hoje o mercado acaba me enxergando dessa maneira, né? Um dos 50 nomes aí para acompanhar sobre transformação digital, fiz inovação no MIT, transformação digital em Berkeley, né? Estudei também na Nova School, tem alguns artigos publicados aí todas as semanas, seja na Forbes, no IT Forum, isso tudo interessa muito pouco, mas é só para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa que se posiciona para aprender e para entregar o que aprendeu e busca com isso de maneira constante, trabalhar bastante em prol da ajuda de pessoas e negócios. Né? Um dos propósitos que a gente tem é esse, transformar pessoas e negócios por meio da educação e da inovação. Então tive aqui uma missão nessa manhã para falar sobre digitalização e inovação. Então vou começar com um vídeo para contextualizar o que está acontecendo nesse mercado. Pode soltar o vídeo para a gente, por gentileza? Obrigado. Então é isso aí, né? Mundo cada vez mais dinâmico, os clientes cada vez mais exigentes,
cada vez mais as pessoas querem ter conveniência, cada vez mais a impaciência toma conta dos clientes e a necessidade da gente e das empresas se posicionar fica cada vez mais difícil, não é? E o que tem acontecido? No passado você tinha marca, distribuição, dinheiro. Com essas três coisas era muito difícil você não ser um player dominante durante muitos anos. Hoje em dia, ter todo o dinheiro não te coloca num lugar seguro, ter toda a distribuição também não te coloca, ter toda a marca também não te coloca. A briga hoje é do lento contra o rápido, né, o ágil. Então, diante disso, estava vendo hoje de manhã, a Compaq saiu da lista da Fortune 500, né? Quem lembra da Compaq? A Xerox saiu também, e todo dia está acontecendo isso. Já passei isso aqui num outro momento, mas, pessoal, não sei se está funcionando aqui. Aí, vocês que passaram ou fui eu? Você? Então, ótimo. Ótimo, obrigado. Então, isso tem acontecido de maneira cada vez mais rápido. Demorava-se, né, em torno ali de 61 anos para as empresas ficarem relevantes. Hoje não demora nem 7. Né? Da última vez tinha ali 17 anos, né, o tempo que essas empresas, e hoje em dia a irrelevância bate a porta de quase todos os negócios, ou seja, tudo que você sabe pode ficar obsoleto em 90 dias, e isso é uma grande realidade quando a gente fala no mundo dos negócios. Né? Como é que isso tem acontecido? O que tem acontecido no Brasil? Como é que isso tem se refletido aqui? Então está lá. Ó. Em 5 anos, todos que não se digitalizarem vão deixar de existir. É forte, né? Mas não é só uma pessoa que está falando. Os varejistas que não apostarem na tecnologia estarão mortos em 10 anos. Varejistas, não estamos falando de comércio, nós estamos falando de coisa que atende às pessoas físicas. Digitaliza ou desaparece, afirma coordenador de mercados e transformação digital do Sebrae. Se a média empresa não se transformar, ela vai morrer. A gente está vendo isso lá na Samba. 7 empresas que morreram nos últimos anos por não inovar. E aí me deram esse tema, digitalização e inovação. Né? Como é que eu posso trazer isso aqui de maneira a ser produtiva para todo mundo? Bom, quem aqui empreende? Quem aqui empreende? Quem aqui é executivo de empresa? Bom, é muito empreendedor, né? Executivo de empresa também. Então, o que está acontecendo no cenário de quem empreende ou de quem é executivo de empresa? 3 coisas acontecem num cenário como esse. Medo, incerteza e dúvida, no que diz respeito a tomadas de decisão. Em muitas empresas, o medo ele é categorizado, né, pela paralisação e cortes. Já que eu não sei do futuro, então deixa eu cortar no presente, que pelo menos eu mantenho meu caixa e eu consigo com isso ter mais um olhar mais conservador sobre o meu negócio. Se eu tenho incerteza, eu vou diminuir as linhas de investimento de incertezas e eu vou buscar fazer o básico bem feito. Se a gente olhar o que está acontecendo no mercado, as grandes empresas, né, fundadores estão voltando para algumas operações porque querem fazer o básico bem feito de novo, né? Alguns que tinham ido para o conselho agora passam a fazer intervenções diretas nos seus negócios para poder trazer de novo essa simplicidade, né, de construir uma empresa geradora de caixa, geradora de valor. Né? Então, incerteza diminui investimentos que não tenham um aspecto de segurança na perspectiva do empresário. E última coisa, a dúvida, vamos manter o status quo, né? Ou seja, o cenário aqui tem gerado esse tipo de ação. Por isso a gente tem visto layoffs, né? Desligamentos, reduções de empresas, mas também tem acontecido cenários de ecossistemas. Novas joint ventures têm acontecido, novas empresas têm se reposicionado, né? Marcas que até então você não imaginava, agora se juntam para poder competir e levar mais valor para o mercado. Vou falar disso aqui. Esse contexto, ele traz aqui mudanças, necessidade de consciência na nossa liderança e uma necessidade de impacto. Não dá para ser reativo, não dá para a gente ficar fora disso, já está acontecendo. A inovação nos negócios tem acontecido, quer queiramos ou não. Tem cenários que os nossos próprios fornecedores viram nossos competidores, mesmo que você tenha, às vezes, contratos de não compete, pode estar acontecendo, linhas de negócios acontecendo debaixo da sua estrutura de fornecedores, né? E você poderia estar participando melhor disso. Como fazer isso acontecer?
Então eu trouxe aqui para a gente um posicionamento que é um posicionamento de uma liderança consciente. Porque falar de inovação, digitalização ou qualquer ponto sem falar de liderança faz muito pouco sentido, tem muito pouco impacto, tem muito pouco perenidade. Então vamos imaginar aqui, nesse momento, todos nós aqui somos líderes e somos líderes conscientes, temos uma consciência, né? Vamos então imaginar que a gente está falando tem um negócio que chama cliente-centrismo. Quem já ouviu falar disso? Cliente-centrismo, quando você é centrado no cliente, né? Chama-se cliente-centrismo. Vamos pensar que a gente aqui é consciente-cêntrico. Então nós temos uma consciência. Agora, nesse momento, a gente está num cenário de consciência nos nossos negócios. Bom, qual que é o status quo, né, das nossas organizações, né, ou do que está acontecendo mais no mercado? Status quo. 1. Foco nos resultados de curto prazo. Isso traz, né, um cenário muito focado em caixa. Dúvidas sobre o médio prazo, longo prazo, né? Outra coisa que é comum acontecer, controle de dados das empresas completamente descentralizados ou de baixa qualidade. Você só olha os dashboards que alguém apresenta, mas você não sabe conectar toda a estrutura de dados para poder gerar insights, para te colocar à frente, né? Por exemplo, dificuldades na admissão ou retenção de pessoas certas. Contrata a pessoa, acha que vai dar tudo certo e no final não dá. Ou seja, desperdício de tempo, de dinheiro, frustração. Acontece, está acontecendo. Status quo. 4º ponto, processos internos e tecnologia menos maduros do que o necessário. A gente até compra software, mas a gente não é maduro digitalmente. A gente até compra uma solução, mas não transforma o nosso negócio. A gente até tem algum resultado, mas não é transformacional, é incremental no nosso negócio. Isso é o status quo, isso é o que está para todo mundo. Mas a gente aqui está fazendo um movimento, um ambiente, um momento cliente-cêntrico, consciente-cêntrico. Vamos falar disso também daqui a pouco. No estado de consciência, qual deveria ser minha agenda de valor, se eu quero inovar e se eu quero, de fato, ter perenidade? Então, coloquei aqui 5 perguntas que, se respondidas, nos colocam nesse lugar de maneira cada vez mais consciente das transformações que a gente tem que fazer. Primeira delas, como melhorar o discernimento baseado em tecnologia, experiência e fatores humanos para melhor tomada de decisão que gerem resultados de curto prazo, relevância e perenidade do longo prazo, né? Porque às vezes a gente tem o viés de decisão, o viés, né? Eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim, isso não é discernimento, isso é um viés. Qual que é o discernimento com base em tantas variáveis que estão mudando, né, da perspectiva empresarial? Outro ponto, qual inovação é possível a partir das informações que eu já possuo e como deixar mais simples para os clientes, para os stakeholders, para os colaboradores. Preciso melhorar isso, né? Outro ponto, como melhorar upskilling, reskilling dentro da organização. O que é isso? Com essas mudanças todas que estão acontecendo, a gente tem que ficar mais atualizado dentro do que a gente já é competente, certo? Eu já sei fazer vendas, agora eu sei fazer pelo digital. Eu já sei fazer gestão, eu sei utilizar os dados para suportar a minha gestão. Eu já sei abrir mercados, eu tenho que usar agora, né, a capacidade de Big Data para poder suportar melhores decisões. Por exemplo, coisas desse tipo. Muitas pessoas não têm esse upgrade nas suas skills. E aí, por isso, em muitos momentos, deixam de entregar nas organizações. Por isso, muitas vezes as organizações deixam de ser relevantes. Qual que é o nome disso? Vou fazer um upskilling, né? Então eu vou dar um upgrade das minhas skills. Então esse é um ponto muito importante dentro das nossas organizações. Qual é a agenda de upskilling que está acontecendo dentro da organização? Como fazer isso? Como classificar as competências que o nosso negócio precisa agora e conectar com as ações que a gente pode trazer, workshops, seminários, enfim, livros e outros temas que ajudam os nossos times a terem um upgrade nas suas skills. Isso faz com que a gente diminua o turnover. 68% das empresas estão sofrendo com turnover acelerado, ou seja, desperdício de dinheiro, frustração, né? Então é isso. Reskilling. Tem skills também voltados para comunicação, vamos imaginar isso. Mas eu sou um desenvolvedor, eu não comunico, eu desenvolvo dentro da organização. Mas eu poderia comunicar, eu poderia treinar pessoas, eu poderia desenvolver também outros temas, eu poderia falar de inovação, eu poderia ser esse agente dentro da empresa, reskilling, né? Então, como melhorar o upskilling e o reskilling? Adicionar skills novas ou dar um upgrade nas que eu já tenho.
Como melhorar a agilidade e a colaboração que facilitem as tomadas de decisão? Porque se isso não acontecer, o gargalo já chegou. Precisa de você para tomar todas as decisões. Não tem o que fazer. Você também não confia no time para tomar as decisões que mudam o ponteiro. Por quê? Porque isso não está estruturado, né? Então, como melhorar essa agilidade e colaboração para facilitar? Como fazer melhor a análise contextual usando gente e tecnologia? E quais processos e atividades podemos facilitar utilizando inteligência artificial? Tem muita coisa gratuita, já tem muita coisa disponível, tem muita coisa que se a gente gastar um pouquinho de tempo já automatiza. Estamos numa era da hiperautomação, isso diz respeito a gente ser mais produtivo, quer dizer que hoje tem muita API aberta, né? Ou seja, condição das plataformas trocarem informações e por meio da automação permitir tomada de decisão. Outro dia eu estava vendo essa semana agora de tributário, né? Uma pessoa queria apresentar uma solução tributária, é uma plataforma que ela automatiza fim a fim o processo, reclassifica a nota, e isso faria com que a gente, por exemplo, não precisasse de toda a força de trabalho para isso. Poderia liberar essas pessoas para ser mais estratégicas, por exemplo. Até pagamento, né? Cotação de dólar atualizado por quem faz ED, enfim. Quais processos de atividade podemos facilitar utilizando inteligência artificial? A minha esposa fala que quando eu vou falar, eu faço as pessoas pensarem. Então, gente, para pensar mesmo, né? No sentido de que toda transformação tem um sentido de consciência, né? Então, parte do que a gente está falando aqui é isso. Bom, trouxe aqui vários desafios, mas também vou trazer algumas possíveis soluções, né? E aqui já está um slide de uma solução. As nossas empresas, cada vez mais, vão se tornar empresas que entregam experiência empresarial. É loucura isso, parece hype, mas vai acontecer. Já está acontecendo e não vai ter como ficar muito fora disso. Como é que a nossa empresa deixa de ser uma empresa da década de 80, de 90, 100% pensada ali no contexto de engenharia, né, industrial, e passa a ser uma empresa que também agora considera experiência empresarial? Então, coloquei aqui 3 grandes pontos que as literaturas nos mostram e a experiência também nos mostra à medida que a gente tem vivido isso. Primeiro ponto, desenvolver, né, o vínculo emocional. Tá fácil das pessoas deixarem os compromissos hoje. Tá fácil, as pessoas estão menos apegadas, né, gastam menos tempo para fazer suas carreiras. Então, como que a gente desenvolve? Desenvolver o vínculo emocional com empatia, suportando a inteligência emocional, a humanização dos colaboradores, os clientes e stakeholders. Ou seja, criar um canal para que as pessoas possam se sentir elas mesmas naquela organização. Esforço. Diminuir o esforço dos times em se adaptarem nesse contexto. Falei agora do upskilling e reskilling. E sucesso. Como é que a gente leva a nossa empresa para o sucesso? Fazer com que o ambiente permita agilidade, adaptabilidade, criatividade, inovação e flexibilidade. Muitas empresas ainda estão checando como é que eu faço isso no cenário de remoto, 3-2, 2-3, 4-1, enfim. Tem uma demanda aí acontecendo e cada vez mais isso é uma pauta que vai ser difícil a gente não olhar para ela quando a gente olha para pessoas certas, lugares certos, fazendo certo, né? Aumento da eficiência e produtividade e fortalecimento dos clientes e stakeholders. Então é isso aí, essas são as necessidades de evolução e adaptação que a gente tem como líderes, como empresários, como executivos, certo? Bom, baseado nisso, a gente cada vez mais tem essa visão de que quem vai sobreviver nesse contexto é quem se adapta às mudanças, não adianta ser mais inteligente, não adianta ser mais forte, né? É quem melhor se adapta. Bom, me chamaram aqui para falar sobre digitalização. E digitalização é algo, como a gente viu, quem não se digitalizar vai morrer, mas o ponto é que ela não resolve 100% dos problemas. E você às vezes não sabe se você está digitalizando o seu negócio. Então, para alguns eu já falei isso, para outros eu vou trazer aqui bem rapidamente o que acontece em toda a organização e no nosso dia a dia. Diferenças entre digitalização, digitização e transformação digital, bem rápido. Então, primeiro ponto, né, quando eu pego o meu documento e eu passo no scanner e ele sai o PDF para o meu e-mail, o que eu fiz? Eu transformei digitalmente, eu fiz a digitalização da minha empresa ou eu digitizei? O que vocês acham? Quem poderia me ajudar aí?
1, 2 ou 3? Quem acha que é 1? Quem acha que é o 2? Quem não acha nada? Então é isso aí, né? Então a digitização é isso aí. Você pegar algo físico, transforma ele digital e o processo é o mesmo. Não tem muita mudança, né, significativa, embora entregue sim uma agilidade, embora, né, tem um benefício ali. Digitalização, né, diz respeito, por exemplo, eu tenho uma loja, comecei a ter essa loja, coloquei ela lá no e-commerce, por exemplo. Eu digitalizei, eu transformei minha empresa digitalmente. Tem uma loja, minha loja é excelente, é no shopping, mas agora eu acabei de colocar ela no e-commerce. 1, 2 ou 3? O que vocês acham? 2. Agora, vou falar um outro exemplo. Eu sou a Globo, né? A Globo está lá e ela está fazendo lá a transmissão dela, um grupo de mídia qualquer. Falei Globo só porque todo mundo conhece. E aí agora eu criei o Globoplay. E agora eu criei também o Globo Ventures. O que vocês acham que está acontecendo agora? Eu estou transformando meu negócio, porque até então era um canal. Agora eu tenho multicanais. E agora eu tenho, inclusive, um conjunto de parceiros, empresas e colaborando e fortalecendo, né, o meu negócio. Então, partindo desse princípio, não é algo que se compra como um projeto, né? Não é um projeto que acabou. Eu fiz a transformação e acabou. É algo cultural. Então, quais são os desafios? Mudança cultural da organização. Nunca pensei assim e agora está vindo para eu falar assim? Quem é você? Eu sou aquele que estou passando por um monte de empresa grande e vou te contar da irrelevância e da relevância. Todos nós aqui estamos vivendo um cenário deste, seja de transformação nos nossos negócios. Então, cultura é um negócio que tem pegado muito. Porque em muitos momentos, se você não se abrir para o novo, não tem como, né, você aprender. É difícil aprender sem abrir para o novo. Você ficar... né? Então, outro ponto, segurança da informação. Como é que eu vou para o novo sem segurança da informação? Meus dados, está falando tanto de dados, e como é que eu faço? E a LGPD, como é que constrói isso? Né? Integração de sistemas. Nunca fiz isso antes. Como é que eu tenho certeza que isso vai gerar resultado? Né? Custos e resistência à mudança. Bom, rapidamente na Samba a gente passou por isso. Você vai ver aqui diversas empresas conhecidas em vários ramos. A primeira delas ali foi grupos de mídia, então a gente ajudou a criar o Play Plus, ajudamos o Globoplay, ajudamos num processo que não existe mais hoje, que era a fita Betamax, tinha lá aquelas fitas gigantes que as agências levavam para passar os comerciais, e fizemos o primeiro processo, digitizamos, né? Não tem mais fita, acabou fita, agora é tudo digital. Nós entregamos um YouTube para quem nunca colocaria aquilo no YouTube. Né? Isso foi atraente ao mercado das grandes empresas, mas poucos CNPJs do Brasil. Adianta ser líder de um grande mercado de poucos CNPJs? Não adianta. É um tubarão nadando numa lagoa. Né? Você vai ter grandes empresas, grandes contratos, poucos CNPJ, morreu. Né? Daqui a pouco acabou. Então, aí a gente foi para um outro mercado, digitalização. Né? A Croton, 100 mil alunos, queria bater 800 mil alunos, começa a comprar muita empresa. Como é que você começa a organizar? Quem já fez M&A aqui sabe como é que é aí esse cenário, comprar empresa, sabe como é que é. Então, como é que se organiza isso tudo sem, de maneira inteligente, construir uma estrutura que escale? Então, esse era o nosso cenário, ajudar eles a escalar pelo digital. E aí, Croton bateu 1,5 milhão de alunos. Ano passado, nós batemos 21 milhões de alunos nessa linha de negócio. 15% do tráfego de todo mundo que aprende alguma coisa na internet no Brasil passa pela Samba. Netflix tem 15 milhões de usuários no Brasil. Samba tem 21 milhões. Globo tem 30 milhões no Globoplay. Samba tem 21 milhões. Então, só para dar as devidas proporções do mercado de digitalização e o mercado de digitização. Né? Então, olha o que vai acontecendo. E, às vezes, a sua empresa vai ter que passar por todos eles. Né? Tira um processo físico, vai para um digital, muda a dinâmica. E aí a gente foi para um caminho de levar soluções transformadoras para o mercado. Então, um exemplo rápido aqui, B3, Bolsa de Valores. Né? Um dia, estava lá com o diretor da frente de transformação e educação da B3, bati lá e falei, Thiago Nigro está ensinando sobre finanças, Natália Arcuri, um monte de gente, mas vocês não estão falando nada, vocês não estão ensinando ninguém. Vocês não acham que vocês deveriam ensinar o mercado? Porque quem tem que aprender a operar na Bolsa deveria aprender pela própria instituição. Vocês não acham que valeria a pena vocês também fazerem isso?
Ah, mas é um mercado pulverizado, mas tem muito concorrente, a gente não pode concorrer com quem opera com a gente também, né? E a gente falou, e se vocês fossem um hub e que pudessem pegar parte desses conteúdos e vocês fazem a curadoria, e dessa curadoria agora vocês entregam para o mercado, porque vocês têm um selo. Você coloca curadoria, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. E só do que funciona você cria maneiras de distribuir e conectar com as pessoas certas e constrói essa trilha de desenvolvimento. Isso dá para fazer. Então monta para a gente? Montamos. 60 dias, 169 mil usuários no Hub da B3. Quem quiser ver aí é só colocar hubb3.com.br, você vai ver aí, já está no ar já há um tempo. Está aí. Batemos lá na Porto Seguro, né? E aí, o Porto, você tem lá tantas pessoas, né, com corretores, tantos corretores aí, mas tem 15 milhões de desempregados. E se você capacitasse parte dessas pessoas que são de vendas para poder serem seus corretores por uma jornada 100% digital? E aí a gente começa a construir um ecossistema da Porto Seguro para aumentar a capilaridade comercial e agora testar seus produtos e soluções, integrando isso com o CRM, né? Que é a plataforma ali de gestão da carteira de clientes. E agora, nesse cenário, a Porto passa de 850 mil corretores através dessa solução, né? Ou seja, transformação. Antes, para ser um corretor da Porto, você entrava lá, você colocava no formulário. É parceiro, formuláriozinho. Alguém vê o formulário, faz uma entrevista, olha o custo disso. Todo o processo digital. Então já tem o vídeo, já é treinado, já tem a prova pelo digital, aqueles que passaram por ali faz o shortlist, do shortlist já começa a vender, daqueles que começam a vender já sabemos a performance no CRM, já fazemos toda a gamificação, que é você premiar as pessoas por meio das premissas que você colocou na sua empresa, no seu processo, e com isso um vai convidando o outro para um processo barato, de alta capilaridade, de alto impacto, é algo que está disponível para nossas empresas aqui também. Aqui já é transformação de negócios, né? E assim eu poderia contar vários cases aqui super legais, depois posso contar para vocês. Como é que eu começo isso na minha empresa? Como é que eu começo isso no meu negócio? Como é que eu começo a fazer isso de alguma maneira? Então, um ponto aqui eu sempre acho que é igual médico, você tem que ver em que estágio que você está. Você vai lá e tira uma fotografia. Qual que é o estágio de maturidade do seu negócio, da sua empresa? Então aqui, geralmente, a gente faz com 4 grandes categorias. Do mais básico, pessoas, skills, organização, processos e tecnologia, e uma escala de maturidade de 0 a 5. 0, nenhuma iniciativa. 5, fazem que toda empresa opera 100% de maneira digital. O que a gente faz? Um conjunto de entrevistas, depois eu posso contar isso com calma e passo para todo mundo. E metodologias para poder ajudar essas empresas a subir de nível. Porque não dá para dar também, fazer toda uma mudança. Crescimento acelerado dói ou não dói nas empresas? Dos mesmos processos, com as mesmas pessoas. Já é um desafio. Imagina você mudar a estrutura organizacional por meio de uma mentalidade digital. Isso também traz um outro ponto. Então aqui a gente ajuda em cada nível a sair do 1 para o 2, 2 para o 3 e assim por diante, com temas muito bem definidos do que fazer, né? E até fazemos também. Isso tudo porque a gente acredita nisso, ó, a cultura digital. Cada vez mais vai ter produtos e serviços digitais dentro das empresas, cada vez mais vão ter plataformas inteligentes interfaceando no seu negócio, cada vez mais os processos vão ser mais inteligentes. A gente falou aqui de hiperautomação, né? Processo inteligente, né? E ecossistemas conectados. Eu vou falar de ecossistemas daqui a pouquinho aqui. É muito conteúdo, eu sei que tem muita coisa e depois eu posso passar com calma cada coisa, tá? Mas eu queria muito trazer aqui um overview para todo mundo, porque eu acho que é muito rico, é muito importante e a gente tem esse privilégio de estar ouvindo aqui juntos e que é possível. Nada disso aqui não é nada que não seja possível. É possível, né, se bem estruturado. Então aqui, quando a gente fala de metodologias, dentro de um assessment, né, de uma discovery, né, tem uma parte também que quando a gente, dentro das empresas, eu estou falando a gente porque a gente somos todos nós, tá? Não é a gente e a samba, não. Pode ser qualquer um de nós aqui. A gente é você, que ao aprender aqui pode já ter os pontos de partida. Tem um tipo de metodologia que a gente acredita muito na colaboração, quando a gente fala ali de prioridades digitais, que é a Inception, né? Por exemplo, eu tenho ali um produto digital. E aí? Ele fica de pé, ele não fica? Como é que eu
testo e reúno todas as informações sem efetivamente ter um prejuízo, colocar dinheiro onde não gera valor. Então aqui tem um tipo de metodologia, né? Quem gostaria de ganhar um livro falando sobre Leanception? Eu vou dar para todo mundo aqui. Geralmente quando eu falo aqui, né, a última vez no digital eu comentei, eu gosto de entregar over delivery. Né? Então me pediram para falar de digitalização e inovação, mas já estamos falando de liderança consciente, estamos falando de transformação digital, estamos falando de digitização, estamos falando de metodologia, estamos falando de como tirar fotografia prático. Então eu vou dar para vocês não um livro, eu vou dar 2 livros. Um livro vai ser Leanception e o outro que chama O Jogo Infinito. Porque nas nossas empresas não tem um jogo finito, não tem um lugar que a gente chega e estabeleceu. Pronto, agora eu já faturo. Ah, ainda bem. Agora não acabou. De agora para frente você não chega num lugar e fica lá mais. Não tem, o jogo é infinito. Então como estruturar times, como estruturar dinâmicas, como trabalhar a estrutura organizacional para um jogo infinito. Né? Então eu vou dar para vocês 2 livros. Eu vou deixar um QR Code no final da apresentação. É só apontar o seu telefone para lá e eu já encaminho na sequência os livros para vocês, tá? Formato digital, fácil para levar e ler aí quando quiserem, quando puderem. Não é meu livro, são livros de mercado, né? E que são muito, muito bons, tá bom? Então é isso aí. Revisão da jornada do cliente. Framework de trabalho. O que a gente precisa fazer dentro das empresas? Tirar suposições aleatórias, aumentar as previsões confiáveis, tirar suposições aleatórias, aumentar as previsões confiáveis. Como é que a gente faz isso? Tem que ter dados externos, tem que ter pesquisa, tem que ter conhecimento interno, tem que ter pesquisa aplicada, tem que ter esteira de hipótese, né? Então, tem frameworks para isso. O que a gente olha numa empresa longínqua, né? Primeiro, tem que otimizar o lucro. Tem que olhar, como é que eu faço para essa empresa ficar viva? Então isso a gente chama de horizonte 1. Né? Como é que eu faço para a gente, embora faça isso, continue crescendo? Isso é o horizonte 2. E como é que a gente continua aprendendo e testando coisas novas? Isso é o horizonte 3. Né? Então é isso aí. Muitos momentos, quando a gente falar de inovação, digitalização, transformação digital, nós vamos falar sobre horizontes, horizonte 1, 2 e 3. Qual que você está hoje e qual é a agenda de cada um deles? Né? E qual é o tipo de time para fazer isso? E aí tem metodologia de gestão da inovação, né? Que é isso, um conjunto de métodos, o ambiente, as pessoas, a estratégia, né? A visão da liderança, os resultados. Depois disso, só fazer isso, você faz o rollout para a empresa, né? Bem estruturado. Né? Como é que eu faço o onboarding disso tudo, como é que eu capacito as nossas pessoas, como é que eu dou banho de loja, e assim como é que cada tema da organização vai sendo desenvolvido e depois isso tudo entra em reciclagem, porque, como eu comentei, não é nada que você tem uma vez e acabou. Né? Hoje em dia a gente tem uma agenda contínua. E com isso, né, a gente consegue pensar o nosso negócio como um ecossistema. Bom, como é que é isso? Vou ter que correr aqui nos meus minutos finais. Para eu pensar num negócio, para eu me tornar um ecossistema, eu tenho que ter uma visão de cliente no centro. Né? O cliente no centro. É básico, é batido, muitas pessoas já falam isso, não tem nada de novo nisso, mas muita gente não faz. As pessoas colocam a proposta no centro, ela coloca a venda no centro, ela coloca o fechamento no centro, ela coloca o faturamento no centro, não é o cliente no centro. Quando o cliente fala uma coisa, não, mas o cliente não pode fazer tudo que o cliente quer. Acontece de tudo que você pode ver no mercado. Cliente no centro não deveria ser isso. Né? Cliente no centro nós deveríamos ter uma mentalidade de cliente no centro. Então, eu trouxe também uma visão. Como é que eu coloco o cliente no centro? Primeiro ponto, sabendo o que é o status quo das empresas hoje. A resposta é humana para 100% dos casos, isso gera gargalo. Depois, quase tudo que eu faço tem planilha de controle. Depois, eu tenho um monte de incêndio para pagar. Eu tenho que priorizar minha agenda. Depois, meus processos internos às vezes não são os melhores. Status quo, isso acontece, isso tira você da visão do cliente do centro. O que eu deveria estar pensando para eu ser cliente cêntrico? Quais problemas que eu resolvo? Se eu resolver esses problemas digitalmente, 80% dos nossos clientes vão aumentar a satisfação deles. Quais são os casos repetitivos? Que se eu pôr uma automação lá, eu melhoro isso. Uma automação inteligente. Quem que nos utiliza por setor e por porte? Qual é o contexto? Qual é a satisfação atual dos nossos clientes? Quais canais facilitam para que o cliente se relacione conosco? Quais processos podemos facilitar os digitalizando?
E aí, de novo, aqueles 3 pontos. Aumenta a emoção do cliente como? Ciclo de pertencimento, vínculo emocional para que ele possa permanecer no longo prazo, né? Como é que eu faço isso? Uma das coisas. Antecipar a necessidade dos clientes. Nós estamos numa era que todo mundo quer ter sua necessidade antecipada. Esforço, diminuir o esforço deles relacionar com a marca. E sucesso, né? Fazer com que o cliente atinja os objetivos funcionais. Aqui algumas empresas que fazem isso, né? Reconhecidamente perante a mídia. Aqui, de novo, uma maturidade, como é que tiraria uma fotografia para isso acontecer dentro das empresas. Com base nisso, nós temos 3 grandes pilares: aumentar nossa autoridade, nossa reputação e nosso endosso. Empresas com autoridade alta aumentam a fidelização. Empresas com reputação alta aumentam as suas receitas. Empresa com endosso alto diminui o seu churn, né? Partindo desse princípio, agora somos inovadores aqui um pouco mais nessa manhã. Agora somos um pouco mais conscientes nessa manhã. Somos um pouco mais cliente-cêntricos também. Então agora a gente pode falar de ecossistemas, né? Então, a partir disso, como é que eu faço a minha empresa ter perpetuidade? Né? Plataformas têm morrido, projetos têm morrido, ecossistemas têm sobrevivido. Eu vou provar isso. O que é um ecossistema? É uma integração dinâmica entre clientes internos, fornecedores, ferramentas, sistemas, clientes externos, parceiros, né? Todos reunidos para aumentar o fluxo de dados e melhorar o desempenho da organização. Bom, por que eu deveria fazer isso? Projeto sem ROI morre. Sim ou não? Sim. Os clientes querem ter suas necessidades antecipadas. Novos fluxos de receita são necessários dentro das empresas, né? Atendendo demandas reprimidas ou desejos, né, do cliente. Manter a perpetuidade do mercado. Por isso, só por isso. Empresas que fizeram isso que não foram mal. A Amazon fez isso. Olha o conjunto de negócios que circulam num ecossistema, onde o seu dado passa por meio desse conjunto de oportunidades e por isso ele consegue trabalhar o que se chama de hiperpersonalização. Você vai comprar um livro, quem comprou esse, comprou outros. Quem comprou o livro para você também comprou isso aqui. Então, hiperpersonalização, por meio de dados. Olha quem mais está fazendo isso e está muito bem, né? Você vê aí a Apple. Olha o conjunto de negócios que estão em torno do ecossistema. Para nós, às vezes é um dispositivo, para eles é um ecossistema de distribuição. Então, colocando o cliente no centro e transformando o negócio, né, inovando, tornando o nosso negócio um ecossistema digital, nós temos uma estratégia vencedora. O que essa estratégia entregaria como valor? 1, aumento de vendas. 2, garantia do ROI. 3, novas fontes de receita. 4, reduzir riscos da tomada de decisão, sair do empirismo e para um cenário, né, mais assertivo na tomada de decisão. Características. Por que eu falei de cliente-centrismo? Porque ele é centrado no cliente. Ele é dinâmico, é automatizado, ele é conduzido por dados. 70% das empresas não atingem seus objetivos em transformação digital porque não tem uma estratégia integrada. O ecossistema vem para poder suportar, né, parte desse tema. E, obviamente, como é que eu construo isso em dados, que tanto foi falado? Então, você tem ali uma estrutura de dados, né, modelagens para inteligência artificial e tantos outros temas mais que eu precisaria de mais tempo para poder trazer para todo mundo. E com isso, a gente vê, né, uma timeline acontecendo. No início, todo mundo tinha que ter um site, não era? Quem não tinha site tinha que ter um site. Era cartão de visita, foi para o site. Depois o app, um monte de app. Depois super app, né? E aí veio a transformação digital. E aí agora se fala do ecossistema. E o que está vindo? Ecossistemas dentro de ecossistemas. Nós estamos num ecossistema aqui no Tela. Tem plataforma de educação, tem encontros, tem desenvolvimento, tem café, não é isso? Tem troca de negócios, tem um monte. Agora, como é que a gente deixa isso inteligente, digital? Como é que a gente deixa isso fácil? Como é que a gente gera valor hiperpersonalizado para todo mundo que está aqui? Esses são os desafios das empresas, por exemplo, né? Então, partindo desse princípio, você consegue entregar compromissos para o mercado de minimamente crescimento de 10 vezes. Poxa, parece balela esse negócio. É só tirar, né, a fotografia do que está acontecendo nessas empresas e olhar o que aconteceu com elas. Pega lá, antes da Apple se transformar um ecossistema e a Amazon, e vê quanto que faturava, vê o que está acontecendo, vê se eles passam pelas mesmas dinâmicas empresariais, por exemplo. E está acontecendo no Brasil também, né? Bom, pessoal, meu tempo aqui já acabou. Então, né, em termos de
Propósito, né? Por que eu tenho trazido isso? Porque eu acredito muito que o propósito de transformar pessoas e negócios por meio da educação e inovação não é algo que é secundário, né? Num cenário empresarial. A gente tem que, de fato, olhar o nosso cliente de um jeito diferente de olhar só o faturamento, né? Olhar de uma perspectiva mais do comportamento, da necessidade do mercado. Quanto mais pessoas a gente ajudar, mais rápido vai ser o nosso sucesso, né? Dá trabalho fazer isso, né? Mas eu desejo a vocês, né? E que se eu puder ajudar, e tenho certeza que tem muitas pessoas aqui muito boas também que conseguem ajudar, né? Desejo muitos clientes, muito sucesso, muito crescimento nesse processo, né? Deixo a vocês aqui agora o meu QR Code, envio para vocês agora o livro, os livros, né? Para vocês. Deixo meus contatos para continuar essas conversas. Já tenho tido conversa com algumas pessoas aqui diretamente que perguntam, querem tirar dúvidas, querem conversar e abro o espaço para isso. É um prazer servir ao Senhor através das empresas, transformando as pessoas e os negócios. É um privilégio que nós estamos tendo a oportunidade de construir nesse momento e por causa disso, quero novamente honrar aí o Tela e a todos que estão aqui e a vocês também, pelo privilégio que a gente teve nessa manhã de estar junto, crescendo, construindo, pensando, refletindo. E se um pouquinho do que eu falei aqui já levar você a uma reflexão diferente, eu creio que a gente cumpriu o objetivo. Um ótimo dia, uma boa agenda, muito sucesso para todos nós. Deus abençoe.